que é satsang? A palavra satsang é uma palavra em sânscrito que significa o encontro com o ser. Sat é ser ou verdade, e sang significa o encontro. Esse encontro com o ser, esse encontro com a realidade divina do seu ser é satsang. Essa palavra na Índia, ela é empregada no sentido de um encontro com um ser realizado. Se você vai ao encontro de um ser que despertou, que está vivendo em sua natureza real, ou seja, livre desse condicionamento psicológico, e nós vamos falar sobre isso aqui, agora, nesse momento com você, você está diante de satsang. O que é um ser realizado? É aquele que despertou para a sua real natureza, para a sua verdadeira natureza. O encontro com um ser realizado é, na verdade, um encontro com você mesmo. Para aquele que despertou para a verdade do seu próprio ser, que é o ser de cada um de nós. Então, esse encontro chama-se satsang. E aqui eu quero investigar com você um aspecto fundamental no que diz respeito a esse despertar de sua natureza essencial. Aqui eu quero me referir, aqui eu quero com você investigar essa questão da mente condicionada. E sim, é possível irmos além desse condicionamento da mente. O que é essa mente condicionada? Tudo aquilo que ao longo de muitos e muitos anos nós adquirimos dentro da sociedade, da cultura, do mundo, tudo que nós repetimos dentro de padrões de hábitos e comportamentos, nos segurando dentro de um padrão, de um modelo de egoísmo, de separação e, portanto, de dualidade, porque tem esse eu e o outro, eu e a vida, eu e a realidade de Deus. Esse comportamento, esse padrão, esse modelo de mente é algo presente em razão desse condicionamento psicológico. As nossas mentes estão condicionadas, estão programadas. A nossa vida psicológica, ela se reflete externamente em nossa vida social, em nossas ações, nesse contato com pessoas, com o mundo à nossa volta, sempre apresentando esse condicionamento. A ideia central desse eu é de ser uma entidade separada, vivendo o seu próprio mundo, vivendo a sua própria história, vivendo a sua própria condição de percepção de realidade. Então, esse enquadramento é, na verdade, uma prisão psicológica. É nisso que consiste esse condicionamento. Em nós, dentro de cada um de nós. Aqui nesses encontros, nós estamos trabalhando o fim para esse condicionamento psicológico. O fim para essa mente condicionada. Na realidade, esse descondicionamento da mente. A não ser que tenhamos uma mente livre, psicologicamente falando, internamente livre dessa padronização de pensar, sentir e agir com base nesse centramento desse falso eu, tendo a sua sustentação
em um comportamento egocêntrico, a não ser que esse sentido do eu perca essa sustentação e se dissolva e desapareça, toda a nossa vida continuará dentro desse mesmo padrão de comportamento até o fim dos nossos dias. A ilusão sobre quem somos nos dá uma ilusão sobre quem o outro é, sobre o que a vida é. Então, esse programa de sentir e pensar, essa programação psicológica de ser alguém no mundo, de se mover no mundo dentro desse centramento egóico, desse egocentrismo, desse padrão de comportamento, sempre orientado pela ambição, pela inveja, pela violência, em razão dos medos diversos que trazemos, dos quais nem mesmo ciência nós temos, que estão presentes, tudo isso faz parte desse condicionamento mental, dessa mente condicionada. Esse trabalho com essa aproximação de si mesmo, possível dentro de satsang, é aquilo que lhe possibilita a investigação da natureza do eu. Aqui estamos juntos para esse estudo de nós mesmos, para esta investigação sobre nós próprios, para esta observação desse movimento, que é o movimento desta pessoa psicológica, desta imagem, desta ideia, desta representação mental que temos a respeito de nós mesmos. Esse é o propósito desses encontros. Estudar a nós próprios, compreender isso que se passa dentro de cada um de nós. Esse sentir, esse pensar que nos leva à ação. O pensamento em nós é algo que precisa ser compreendido. Como processamos essa coisa chamada pensamento? Qual é a verdade do pensamento presente dentro de nós? Observem que o pensamento, ele não é outra coisa em cada um de nós a não ser memória, lembrança, recordação. Todo e qualquer pensamento presente em você é uma recordação, é uma lembrança. Você não pode ter um único pensamento que não esteja nascendo de uma memória, de uma representação de ideia. Toda ideia é só um pensamento e todo pensamento é só uma lembrança, é só uma memória. O nosso modo de pensar, ele está dentro desse enquadramento da memória. Não sabemos o que é o pensar. Nós temos um modo de pensar condicionado. O nosso pensamento gira sempre em torno de ideias, de conceitos, de crenças. Observe sua mente e você irá perceber o quanto de condicionamento ou de memória psicológica em você. É assim que eu tenho chamado esse modelo de pensar, com esse fundo de condicionamento, de memória psicológica ou de pensamento psicológico. Observe o quanto de memória psicológica ou de pensamento em torno da história de sua família, de sua cultura, de relações próximas, de coisas que você já ouviu, já leu, o que, na verdade, é resultado da propaganda, é resultado de tudo aquilo que lhe foi passado ao longo desses anos. Note o quanto sua vida gira em torno dessas expressões. Isso no falar, no pensar e no agir.
Então, nós estamos programados a pensar, a falar e a agir. Dentro desta programação de memória, de cultura familiar, de cultura social, de cultura de mundo. Então, nós temos uma mente condicionada, um comportamento já programado. Não há qualquer liberdade na mente egóica. Essa mente egóica, e nós chamamos de mente egóica porque ela tem um centro em torno do qual os pensamentos estão acontecendo, os sentimentos acontecendo, as emoções acontecendo, as ações estão acontecendo, as sensações estão sendo experimentadas. Então, esta mente egóica, ela tem um centro, é um ilusório centro que tem assumido nossas vidas. Quando você diz minha vida, você está se referindo a esse centro ilusório, a esse eu, a esse ego. E todo comportamento que nasce a partir desse centro, desse ego, está condicionado. E se está condicionado, é algo que está preso a um padrão psicológico. Esse padrão psicológico, ele se comporta nessa relação com a vida como se mostra agora, aqui, de uma forma totalmente inadequada. Nós não conseguimos corresponder a esse momento presente, dar uma resposta real para esse instante, como essa resposta pela vida, pela existência, ela é reclamada. Não conseguimos dar uma resposta real, uma resposta adequada, porque nossa ação está toda padronizada dentro de um comportamento já estruturado numa programação que vem do passado. Esse padrão de comportamento do passado, que é o comportamento do eu, ele não encontra nesse instante, na vida, uma resposta real, uma resposta verdadeira, uma resposta completa. Assim, há sempre uma contradição entre esse pensar, sentir e agir e essa resposta para esse momento presente. É um momento presente que requer uma resposta inteligente, livre do passado, mas tudo que esse eu representa é o passado, porque ele é esse condicionamento. O que eu quero que você compreenda aqui, e você pode observar isso em sua relação consigo mesmo, e com o outro, e com a vida. É curioso quando usamos a expressão consigo mesmo, como se houvesse você numa relação com você. Quando há esta totalidade de ser, não existe você numa relação com você. Há só essa consciência, não há dois. Então, não se trata de uma relação com você mesmo. Essa relação com você mesmo implica a presença de uma ilusória identidade que é o eu, tendo uma imagem de si próprio e tentando se ajustar a um comportamento em que ele, esse eu, se sinta à vontade com ele mesmo. Isso já nos mostra essa contradição, essa dualidade, esse sentido de duplicidade. Eu e eu mesmo, eu comigo próprio, eu bem comigo mesmo.
aqui nos deparamos já com essa dualidade. No que diz respeito à vida, o outro, ocorre a mesma coisa. Esse eu, esse ego, ele carrega uma imagem de si mesmo. E nessa relação com o outro, ele quer continuar se sentindo bem com ele próprio. Então, essa sua ação é sempre uma ação que tenta se ajustar, se adequar ao que o outro espera dele. Nós aqui estamos com você trabalhando o fim do eu, o fim do ego, e, portanto, o fim desse sentido de separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e essa realidade, que é a existência, como ela se mostra aqui e agora. No entanto, não é possível essa verdade da não separação, enquanto esse sentido do eu estiver presente. Porque esse sentido do eu é esse condicionamento que vem do passado, tentando se enquadrar a esse movimento misterioso que é o movimento da vida acontecendo agora, aqui. E isso nunca acontece. Esse é o padrão psicológico de vida que temos levado, que estamos vivendo. Toda desordem psicológica no mundo, toda desordem também de ordem física, na relação com o outro, com o mundo, é algo que tem por base essa desordem interna dentro de cada um de nós, essa confusão interna dentro de cada um de nós, essa padronização de condicionamento que estamos trazendo. Olhar para esse movimento do pensamento nesse instante, de sentimento nesse instante, de emoção, de sensação, se tornar ciente desse condicionamento. Quando a mente se aproxima dela própria e observa o seu próprio movimento, é quando algo novo começa a acontecer. É quando, pela ciência da mente, vendo o próprio movimento dela própria, ela se aquieta para observar, ela silencia para observar. De uma forma bem natural, ela começa a se tornar ciente dela mesma, desse condicionamento psicológico, deste padrão de história, de cultura, de memória, de hábito, o que expressamos em nossas falas, o comportamento que temos em nossas relações uns com os outros, nossos gestos, nossa maneira de agir, tudo isso é observado. A mente se torna agora ciente desse movimento. Essa aproximação da mente para observar esse condicionamento interno psicológico é a mente se tornando cônscia dela mesma, ciente dela própria e, portanto, estando aberta ao fim desse condicionamento egóico. É quando a mente entra em algo inteiramente novo, que é esse descondicionamento de tudo aquilo que ela acumulou, de tudo aquilo que ela guardou, de todas as suas crenças, de tudo aquilo que ela vem carregando ao longo desses anos. Em nós tem 30, 40, 50, 60 anos, mas na humanidade está há milênios. É um condicionamento psicológico extraordinário, é um condicionamento que tem aprisionado a mente dentro desse padrão de comportamento, de sentimento, de emoção, de sensação. Aqui, quando nós nos aproximamos desse olhar para nós mesmos, aqui e agora é quando a mente se aquieta e silencia, e esse movimento do eu é observado. É quando a mente está aberta
para esse esvaziamento de todo esse condicionamento psicológico. Nós precisamos conhecer esse descondicionamento do eu, esse descondicionamento da mente, essa aproximação desse olhar, desse simples e direto olhar para si mesmo, agora, aqui. Isso é o que lhe aproxima do fim do eu, do fim do ego? Esse é o assunto que estamos trazendo aqui para você. Se isso é o que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Ok? Se esse é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Valeu pelo encontro. Você sente que é. Esse sentido de ser é o sentido da própria consciência. É o sentido da própria existência. Esse é o sentido natural de ser. Mas fora isso, você carrega um outro sentido. É o sentido de ser alguém.